Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo que toda injustiça está sendo visitada pelo nosso Deus. Liberamos uma palavra sobre todas as portas da nossa vida e declaramos justiça de Deus sendo liberada agora. Oramos para que toda obra de maldade, toda obra de engano, oramos para que todo tipo de resistência e contrariedade no mundo espiritual renda-se ao poder e ao nome de Jesus Cristo. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, nos blindando, nos protegendo, nos livrando de ataques invisíveis, da inveja, da fofoca, da mentira, e também, Senhor, daquilo que vem para tentar trazer atrasos para a nossa vida. Oramos o nome bendito de Jesus e declaramos: o Senhor é o nosso escudo, Ele é a nossa torre forte. Sim, confiamos nele, Ele é a nossa fortaleza, Deus da nossa vida. Te pedimos também, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por muitas vezes tropeçarmos, ó Deus, em coisas que te desagradam. Oramos para que o Senhor visite cada pessoa e cada pessoa que está fazendo essa oração seja visitada pelo teu poder. Oramos também para que essa semana, Senhor, essa semana seja uma semana de grandes conquistas, seja uma semana de grandes respostas, seja uma semana de que tudo aquilo que está travado seja destravado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder e com a tua graça. Eu peço que o teu favor toque na vida dos teus filhos. Oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor, todo tumor, todo câncer, todo tipo de peso nos braços, nas pernas, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Que essa pessoa seja livre, que essa pessoa seja liberta. E nós oramos, Pai, para que o dia de hoje seja um dia leve, seja um dia com a tua sabedoria, seja um dia com a tua provisão, seja um dia onde o Espírito Santo esteja direcionando a nossa vida de acordo com a tua vontade. Oramos, ó Pai, pela tua bênção, pela tua sabedoria na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor, graças te damos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos ao vivo nesse começo de dia. Estou direto dos Estados Unidos aqui, onde essa semana eu terei escola de profetas na sexta-feira, e no domingo pela manhã eu terei um culto aberto ao público, algo que Deus preparou, que nós vamos ter a partir das 9 horas da manhã, horário do Brasil hoje, de Brasília. Quem estiver aqui nos Estados Unidos e quiser entrar em contato com a minha equipe, entre em contato com a minha equipe e reserva o seu lugar para domingo estar num culto público junto comigo a partir das 8h30 da manhã, horário dos Estados Unidos. Eu vou transmitir o culto ao vivo também, diretamente do meu canal. Todo domingo tem milhares de pessoas que nos acompanham e eu creio que Deus preparou esse momento. Então vou transmitir o culto direto aqui dos Estados Unidos, ao vivo, no domingo, e quem quiser estar presencial conosco, que é daqui dos Estados Unidos, eu estou em Orlando, na Flórida, onde sexta-feira eu terei uma escola de profetas e no domingo nós teremos esse culto público aqui. Amém? Então, a partir das 9 da manhã, você que mora aqui ou tem amigos que estão aqui, convide eles para estarem conosco, porque teremos um grande culto no domingo, ok? Muito bem. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você, mas antes é importante eu falar uma coisa. Quando eu comecei essa oração aqui hoje, eu senti uma dor aqui nesse braço direito, principalmente aqui nessa região do braço. Uma dor assim fortíssima, uma dor fortíssima aqui
nesse braço. Seja você quem for que está com essa dor no braço direito, eu quero declarar cura sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Seja você quem for que chegou com essa dor. O Senhor também me disse uma coisa, que hoje será um dia onde Ele dará acessos especiais a pessoas. Coisas que estavam fechadas, Deus está abrindo. Deus está abrindo oportunidades. Deus está abrindo acessos a pessoas que em alguns lugares elas nunca tiveram autoridade de entrar, nunca tiveram autoridade de acessar, nunca foram convidadas. Mas o Senhor me disse que essa semana será uma semana que Ele dará acessos a muitos dos seus filhos. Então, prepare-se, porque Deus está abrindo portas. Amém? E isso já é a manifestação da justiça de Deus. Amém? Isso já é a manifestação da justiça de Deus. Nós estamos hoje é o 9º dia, se não me engano, do nosso propósito. Amém? Estamos firmes aqui, estamos em oração. Escreva aqui nos comentários aquela frase profética, estou firme. Escreve aí, estou firme com os meus pés na rocha que é Jesus. Escreve aí com toda a sua fé. Declare profeticamente que você está firme em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você no verso de número 14 de Mateus 14. Mateus 14, diz assim: Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: Eles não precisam ir. Deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Não temos aqui exceto 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se sentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Essa é uma passagem extraordinária que fala da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de cerca de 15 a 20 mil pessoas. A Bíblia diz que Jesus, ele desceu do barco, essa multidão já estava esperando ele e Jesus começou a curar os doentes e o dia se estendeu. E quando chegou bem tarde, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, vamos despedir essa multidão, tem muita gente aqui. E eles estão com as famílias, tem crianças no meio. Vamos despedi-los para que eles procurem as cidades próximas, para que se alimentem e se abriguem. Eram pessoas que estavam acompanhando Jesus, com certeza pessoas muito necessitadas, com certeza pessoas que foram até Jesus nesse lugar, estavam já o perseguindo, por causa que ele é a cura, ele é o milagre, ele é a intervenção. E Jesus viu a fé dessas pessoas. Então o Senhor disse: deem vós de comer, deem vocês de comer a essa multidão. E eles disseram: mas Senhor, nós não temos como alimentar, é muita gente. Certa vez eu fiz uma janta para cerca de 1.200, 1.300 pessoas. E eu vou dizer uma coisa para você, são muitos cozinheiros, é muita comida, é muita comida. Agora eu fico imaginando comida para 20 mil, comida para 20 mil. Então, quando Jesus ele mandou com que as pessoas se assentassem, pegou o que tinha, porque tinha ali 5 pães e 2 peixinhos que um menino tinha, e a Bíblia diz que ele deu graças, e os discípulos começaram a repartir entre a multidão, e uns começaram a repartir com os outros, e todos comeram, e ainda sobejou, ou seja, sobrou. Esse foi o milagre da multiplicação. Mas sabe o que me chama a atenção aqui nessa palavra? Que eles estavam longe da cidade, mas estavam perto de Jesus. Longe da cidade,
longe das provisões naturais, mas perto de Jesus e perto das provisões naturais. Isso me leva a crer numa coisa, que se você estiver perto de Jesus o suficiente, nunca vai faltar nada para você. Ainda que você tenha as suas responsabilidades de trabalhar, as suas responsabilidades de fazer o que é certo, de andar nas direções de Deus, mas o segredo aqui, que essa multidão teve o suprimento deles, foi que Jesus estava ali e eles estavam próximos de Jesus. Quando você está próximo de Jesus, há suprimento na tua vida. Quando você está próximo de Jesus, tem milagre. Quando você está próximo de Jesus, há uma provisão sobrenatural que chega na sua vida. É muito importante você estar próximo de Jesus. Quando estamos próximos de Jesus, nós estamos próximos também do sobrenatural. Estamos próximos do milagre. Estamos próximos da intervenção de Deus. Essa multidão estava próximo de Jesus e Ele supriu todas as suas necessidades. Vem aqui um segredo para ti, que está tendo que matar um leão por dia. Você que anda com problemas financeiros, você que anda vivendo situações adversas, eu entendo, sabe, nós vivemos dias onde as pessoas têm que trabalharem muito para poder manter as suas casas. São dias onde o empreendedor ele tem que ter multitarefas para poder cumprir os seus compromissos. Ele precisa ser ágil, ele precisa correr atrás, ele precisa trabalhar muito. Eu sei que são dias onde tem coisas que têm que ser empurradas porque não está fácil. Mas eu também entendo que se nós estivermos próximo de Jesus e continuarmos cumprindo as nossas responsabilidades, Deus vai suprir, Deus vai prover e o sobrenatural vai acontecer. Então, independente da sua circunstância, independente do que você está enfrentando, independente do seu problema, independente, sabe, da falta que existe hoje, você pode estar perto de Jesus. Em qualquer lugar desse mundo, você pode estar perto de Jesus e o suprimento vai estar lá. As bênçãos estarão lá. Os milagres que você precisa estarão lá. Ou seja, o segredo é estar perto de Jesus. Se eu estiver perto de Jesus, eu terei tudo o que eu preciso. E é essa palavra que está movendo o meu coração. O segredo, o cerne eu preciso estar perto de Jesus. Eu preciso estar perto do que Deus tem para a minha vida. Eu preciso estar perto daquilo que Ele tem reservado para mim. Essa multidão estava ali para receber de Jesus, estava ali para ouvir Jesus, estava ali para, ser curada por Ele, mas eles também foram supridos. Deus quer cobrir todas as nossas necessidades. Essa é a palavra que eu trago para você no dia de hoje. O segredo é estar perto de Jesus. Se você estiver perto dEle, Ele vai suprir as suas necessidades. Ele vai honrar a sua fé. Só busque. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O segredo está aí. O segredo é buscar a Deus com todo o nosso coração. Independente das circunstâncias, independente de quão difícil estejamos, talvez você esteja longe, longe de ter o dinheiro suficiente para pagar as suas contas. Talvez você esteja longe, das promessas de Deus na sua vida e você diga assim, como é que eu vou conseguir suprir? Como é que Deus vai fazer isso? Eu não sei como é que Ele vai fazer, mas eu creio em milagres. Então eu faço a minha parte e o que eu não consigo fazer, eu creio que Ele tem o poder para fazer. E você vê aqui, essa multidão foi a Jesus. Essa multidão fez a sua parte, essa multidão ela se responsabilizou com aquilo que estava ao seu alcance. E Deus fez muito além do que eles pediram. Eles foram pedir cura, eles foram ouvir a palavra, mas Jesus derramou muito mais sobre eles. Jesus trouxe uma provisão extraordinária. Eu quero declarar que Deus vai fazer muito mais do que você imagina. Ele vai não só lhe curar, não só trazer a resposta do seu emprego, não só colocar a pessoa amada que você está buscando, Ele não só vai curar o teu coração aflito, mas Ele também vai trazer uma provisão especial. Ele vai suprir as tuas necessidades, Ele vai te honrar.
A Bíblia diz que o que Deus tem preparado para nós é infinitamente mais do que nós pedimos ou mais do que nós pensamos. Talvez você não peça por mais recursos, mas Ele tem para você. Talvez você não peça, sabe, por mais uma oportunidade, talvez você já esteja suficiente ou você nem se preocupa muito com isso, mas Deus é Deus que não só opera milagre, mas supre as nossas necessidades, alimenta a nossa alma, traz paz ao nosso coração. Com Jesus, aquela multidão não ia ter falta de nada. Com Jesus, aquela multidão não ia ter falta de nada. Com Jesus, você não vai ter falta de nada. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Com Jesus não vai faltar coisa nenhuma na tua vida, nem na tua casa, nem na tua empresa, nem na tua família, nem no teu caminho. Deus proverá. Amém? Eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Deus proverá e fará abundantemente mais do que pedimos ou do que nós pensamos. Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que faz mais. Creia nessa palavra no nome de Jesus. Amém? Tem uma pessoa que está me ouvindo aí. Essa pessoa está sentindo dores muito fortes no peito. Dores fortes no peito. Sabe, como se fossem agulhaços, como se alguém tivesse batido no peito dela. Ela sente muitas dores. Eu quero declarar saúde agora sobre você. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre, seja livre. Tem uma mulher aí que se chama Maria Duque. Maria Duque. Deus te visita agora, Maria Duque, com um milagre, com um sobrenatural. Deus tira um peso do teu pescoço. Deus renova as tuas forças e está abrindo para você portas que estavam fechadas. Maria Duque, receba essa palavra no nome de Jesus. Amém? O Senhor me mostra, Ele está quebrando certas coisas que pessoas estavam carregando sobre seus ombros. Ele está tirando, Ele está removendo isso. Seja você quem for, sabe, que estava sentindo uma grande responsabilidade e você, sabe, não tinha como suprir tudo isso que estão esperando de você. Talvez alguém está com muita expectativa em relação a você e você não sabe como suprir essa expectativa. Deus vai te capacitar. Deus vai te capacitar. Seja você quem for que está aí me ouvindo, Deus vai te capacitar e você vai fazer muito além do que você poderia fazer de forma natural. Você vai fazer por meio sobrenatural. Você crê nessas palavras proféticas em nome de Jesus? E como eu ministrei aqui hoje sobre provisão sobrenatural e que você está perto de Jesus vai também trazer essa provisão para a sua vida, eu gostaria agora de liberar essa palavra profética na sua vida. Amém? Se você pode, levante uma das suas mãos aí para o alto, porque eu vou liberar essa palavra. No nome de Jesus Cristo, Deus vai prover. Deus vai prover de uma forma sobrenatural a você. Deus vai prover para a tua casa, Deus vai prover para a tua empresa, Deus vai prover para os teus negócios. Em nome de Jesus, a providência de Deus vai te encontrar essa semana. E você, sabe, você não vai saber como que isso aconteceu. Talvez alguns de vocês nem saibam como, mas você vai conseguir cumprir com seus compromissos essa semana em nome de Jesus Cristo. Nós colocamos a nossa fé em Jesus, colocamos a nossa fé na palavra profética e cremos que Deus vai fazer uma boa obra. Amém? Escreve aqui nos comentários, Deus vai fazer uma boa obra na minha vida. Glória a Deus, Ele vai surpreender. Ele vai surpreender e essa provisão, ela não vai vir só em forma de dinheiro, ela vai vir em forma de mais trabalho, ela vai vir em forma de oportunidades, ela vai vir em forma de acessos, ela vai vir em forma de ideias, ela também vai vir em forma financeira. Amém? Em nome de Jesus Cristo, vamos estar surpreendidos até o final dessa semana com o que Deus fará na nossa vida. Ele é o Deus justo e poderoso. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a cada pessoa que está aqui também para deixar sua curtida aqui nessa oração. Se você não ativou ainda o sininho, tem um sininho aqui que quando você clica nele, você ativa todas as notificações. E toda vez que eu estou ao vivo, o YouTube te avisa. Então, se você não clicou ainda nesse sininho, clica aí no sininho, tá? E ativa as notificações. Quero pedir também que você mande para 7 pessoas. Você recebeu uma palavra profética hoje. Então compartilhe agora com 7 pessoas, abençoando, seguindo essa instrução. Compartilhe aí com 7 pessoas no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória.
Escreva aqui nos comentários aquela frase profética, estou firme. Escreve aí, estou firme. Glória a Deus. Eu quero dar um testemunho de alguém que me mandou aqui, a Nádia. Ela escreveu: a paz. O Senhor disse que havia alguém que Deus iria curar da perna direita. Eu estava há mais de um mês sem conseguir andar direito, com dor na perna direita, usando muletas e fazendo fisioterapia. Disseram que eu possivelmente ficaria assim por meses, como diziam os fisioterapeutas. Deus me deu a cura divina, para a honra e glória do Senhor Jesus. Estou curada. Glória a Deus, que Deus te abençoe. A Simone também relata que não podia engravidar e, para a glória de Deus, acompanhando as orações, Jesus a abençoou e ela conseguiu engravidar para a glória de Deus. Deus é fiel, o Senhor tem feito grandes maravilhas. Amém? Eu creio. Amém? Eu creio. Eu vou estar ao vivo às 9 da manhã hoje. Às 9 da manhã eu vou estar ao vivo e depois às 18 horas nós teremos a nossa oração da noite. Diz assim o Salmos 91. Enquanto eu declaro o Salmos 91, coloca aqui nos comentários qual que é a injustiça que você está enfrentando. Lembrando que eu estou em propósito de oração e jejum, tá? Eu estou em propósito de oração e jejum. Eu estou em propósito de oração e jejum. Eu estou sem o pão, né? Vou até domingo sem o pão. E estamos firmes nesse propósito, orando às 6 da manhã, às 18 horas. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Amém? Nós vamos orar e mais uma vez eu vou pedir a gentileza de você, que você mande para 7 pessoas essa oração, porque da mesma forma que Deus te abençoou com palavras proféticas hoje, você tem que abençoar alguém hoje. Amém? Isso é semear e colher, queridos. Então quando acabar essa oração, você vai mandar para 7 pessoas, não é para 8 e não é para 6, é para 7 pessoas. O 7 representa um tempo perfeito. Amém? O 7 representa um tempo perfeito. Você vai compartilhar com 7 pessoas. Você vai ter uma ação na sua fé. Uma ação na sua fé. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Deixa eu te abençoar. E Deus, enquanto eu estava declarando o Salmo 91, Deus me mostrou uma coisa. É como se Ele estivesse curando as vistas de uma pessoa. Sabe, uma pessoa que estava enxergando embaçado ou com algum problema nas vistas, o Senhor curando, restaurando essa pessoa. Então o Senhor me mostrou isso também, eu tenho que falar em nome de Jesus. Tem uma mulher aí que chamam ela de Fran, mas é Fran Silva. Talvez eu não sei o nome dela, mas chamam ela de Fran, tá? E o sobrenome dela é Silva. Deus está te visitando agora, Fran. Amém? E o Senhor me disse que está colocando algo sobre a tua vida. Algo está concluindo na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Receba com palavra profética em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Tu és o Deus provedor. Não há impossíveis para Ti. Nós nos colocamos em oração nesse momento. Eu oro, Pai, primeiramente por todo aquele que tem estado fraco, por todo aquele, Pai, que tem lutado muito, que tem gastado suas energias, que tem gastado seu ânimo. Eu oro para que haja um fortalecimento na vida dessa pessoa, Pai. Eu oro para que a força do Senhor venha sobre ela. Senhor, a Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Dá-nos uma força sobrenatural para avançarmos, uma força para continuarmos, uma força para nos mantermos firmes.
E eu oro agora, Pai, quebrando todo tipo de injustiça, de maldade, tudo aquilo que foi levantado contra essa pessoa de forma injusta, de forma, Senhor, desproporcional. Pessoas, meu Deus, que usaram da mentira, usaram do engano, pessoas, meu Deus, que acabaram abandonando elas. Nós oramos agora para que a justiça de Deus seja manifesta. Oramos para que a justiça de Deus seja manifesta. Tudo aquele que foi roubado, tudo aquele que tiraram do caminho dele, tudo aquele que desviaram uma oportunidade, que desviaram uma bênção dele, uma bênção dela. Senhor, eu oro agora para que haja uma restauração total e completa, que o Senhor te restitua. O Deus que restitui, venha restituir na tua vida agora. Senhor, em nome de Jesus, eu sinto tua presença muito forte aqui nessa oração. Eu sei que tu estás agindo, Espírito Santo. Há pessoas que estão sendo envolvidas pela tua presença agora. Eu quero liberar essa palavra. A justiça de Deus te visita. Eu apresento diante de Deus todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários. E eu peço uma bênção especial, eu peço um milagre, Jesus, para cada pessoa que está orando, todo aquele que está doente fisicamente, emocionalmente, que seja curado agora. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo, que toda opressão espiritual na tua vida, na tua casa, seja removida agora. Nós damos uma ordem a toda ação maligna, a toda obra de Satanás. Sai do caminho dessa pessoa, sai da vida dela, sai do caminho dela no nome de Jesus, e que entre tempos de paz, de esperança, de prosperidade a essa pessoa. Oramos e declaramos, liberamos essa palavra. O juiz de toda a terra está julgando a tua casa, a tua causa e a tua família. Eu oro para que as bênçãos do Senhor sejam liberadas de forma sobrenatural. Em nome de Jesus, Deus também está trazendo justiça em favor de uma casa, em favor de uma família que foi injustiçada, que tiveram perdas. O Senhor está restaurando algo na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus. Oro, Senhor, por provisões especiais que sejam liberadas também aqui nessa oração. E oro, Senhor, para que o Senhor direcione e guie cada pessoa. Te pedimos sabedoria, que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, a nossa família e tudo que diz respeito a nós. Confiamos em Ti e declaramos: o Senhor, nossa justiça, está à nossa frente, está trabalhando em nosso favor. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus Cristo. Compartilhe agora com 7 pessoas. 9 da manhã vou estar ao vivo aqui, se Deus quiser, e depois às 18 horas. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade, justiça de Deus na tua vida. Até mais, queridos, fiquem na paz. Um dia que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo que haverá paz, alegria. O sobrenatural de Deus está sobre ti. O Senhor te abre caminhos, te abre oportunidades, te leva a conexões poderosas. Guarda a ti, teus filhos e toda a tua casa, no nome de Jesus Cristo. E declaro Isaías 54:17: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Eu declaro em nome de Jesus: a justiça de Deus está na tua vida, a justiça de Deus está na tua casa, e nenhuma maldade prosperará no teu caminho, nenhum mal intentado, planejado, terá poder sobre ti, terá poder sobre aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Eu declaro em nome de Jesus que veremos a glória de Deus, que veremos o mover do Senhor se manifestando, e que grandes coisas o Senhor tem preparado para nós. Meu Deus, dá-nos sabedoria para tomarmos as decisões certas. Guia-nos, ó Deus, guia-nos segundo a Tua vontade, guia-nos segundo o Teu propósito, que o Senhor possa nos conduzir,
Que o Senhor possa direcionar até mesmo os nossos pensamentos para que agradem a Ti, para que façamos coisas, ó Deus, que estejam ligadas ao nosso propósito, e aquilo que não estiver ligado ao nosso propósito, afasta de nós. Doce Espírito Santo, nos enche de graça no dia de hoje. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. E em todas as coisas te damos glória, em todas as coisas te damos louvor. Doce Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe o nosso dia, para que o dia de hoje seja um dia de maravilhas. O Senhor me mostrou uma pessoa com dores muito fortes no ombro direito. Essa pessoa está me escutando, ela já acordou com dores fortes no ombro direito. Eu quero liberar uma palavra de saúde sobre você. Seja curado, seja curada em nome de Jesus Cristo. Também há pessoas que acordaram com uma queimação muito forte no estômago. É como se estivesse algo voltando aqui para cima. E eu quero declarar saúde sobre você. Seja você quem for que está com esse problema no seu estômago, seja curada agora em o nome de Jesus. Tem uma pessoa que chamam ela de Galvão. E o Senhor manda dizer a você: confie no Senhor, porque vais conseguir atravessar, vencer algo nesse tempo de transição que estás vivendo. O Senhor está contigo, em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra para a Marta. E o Senhor manda dizer para você, Marta, que trabalha numa empresa que tem talvez na sua, ou é slogan, ou é na sua placa, a palavra Line, ou trabalha com algo relacionado, e eu vi essa palavra escrita, palavra Line. Deus te visita nessa hora, amém? E Deus está tirando uma pressão muito grande que estava em cima de ti, Marta. Receba essa palavra no nome de Jesus. Deus me deu uma instrução hoje e eu quero falar sobre 3 coisas que Deus está nos pedindo. 3 coisas que Deus está nos pedindo. E eu quero que você abra seu coração para receber essa palavra, porque ela é uma palavra profética para a tua vida, em nome de Jesus. O Senhor nos pede em Mateus capítulo 19, eu quero ler esse versículo, verso 21 e 22, diz assim: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Ao ouvir isso, o jovem retirou-se triste, pois possuía muitas propriedades. O jovem rico, ele deveria ter entregado tudo a Jesus, mas ele não estava disposto a dar tudo. Ele queria dar uma parte. Jesus deve ter visto que ele tinha um amor, um apego pelo dinheiro que era fora do comum. Jesus deve ter visto no coração do jovem rico uma avareza e algo que estava destruindo a vida dele. Mas quando Jesus tocou nesse ponto, exatamente nesse ponto, o jovem disse: eu não posso dar isso. O Senhor sabe exatamente o que prende a cada um de nós. Ele sabe o pecado, Ele sabe o que estamos apegados ou aprisionados em alguma coisa, e Ele nos pede uma entrega total. Deus vai pedir para você aquilo que está lhe atrapalhando, assim como pediu para o jovem rico uma entrega completa. Interessante que nenhum dos outros discípulos, Jesus pediu o que pediu para o jovem rico. Ele não pediu para Mateus, que devia ter uma condição financeira muito boa. Ele não pediu para Mateus isso, para que Mateus desse a sua fortuna ao Evangelho, a ele. Ele não pediu a Zaqueu, quando ele chegou na casa de Zaqueu. Ele não pediu, Zaqueu que decidiu restituir as pessoas que ele havia defraudado, certo? A família de Jairo também era uma família muito rica. Jesus, não há nenhum tipo de relato que
que diga que Jesus pediu isso para Lázaro, para Maria ou para Marta, que eles dessem todo o dinheiro a ele. Então eu vejo que a questão aqui do jovem rico é que ele amava mais o dinheiro do que a Deus. E quando ele teve esse encontro com Jesus, Jesus estava pedindo a ele uma entrega completa. Deus vai nos pedir muitas vezes aquilo que a gente mais ama, para que a nossa entrega seja total a Ele. E qual que é o objetivo de Deus na entrega? Qual que é o cerne? Porque Jesus não pediu aquele dinheiro para ele. Jesus disse, vende tudo, dá aos pobres. É o que está escrito aqui nessa palavra. Jesus disse, vai, vende tudo o que tens e dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Esse homem tinha uma boa conduta moral. Ele estava disposto a fazer muitas coisas por Deus, exceto entregar-se completamente. Há pessoas assim, elas estão dispostas a fazer muita coisa para Deus, menos uma determinada área. Deus nos pede que nos entreguemos completamente a Ele, porque Deus nos quer por inteiro. Deus não nos quer em parte. Deus não quer um pedaço apenas de você. Deus quer você inteiro para que Ele possa fazer uma obra na sua vida. Você é um vaso nas mãos do oleiro. Ele quer ter você inteiramente nas mãos dEle, para que Ele possa ser Senhor da sua vida, para que Ele possa governar a sua vida, para que Ele possa colocar a vontade dEle, os planos dEle, o tesouro dEle na tua vida. Deus não queria, empobrecer o jovem rico. Eu não acredito que Jesus queria empobrecer o jovem rico. Eu acredito que Jesus estava querendo dar algo muito maior e muito melhor para esse jovem. Algo que talvez ele não tivesse experimentado com a riqueza. Mas o problema é que ele amava mais o dinheiro do que amava a Deus. E a minha pergunta para você é, tem alguma coisa na sua vida que você ama mais do que a Deus? Porque se tiver alguma coisa na sua vida, até mesmo seu trabalho, porque todos nós acabamos nos apegando ao trabalho, principalmente quem trabalha muito, apegou-se ao trabalho, ama o trabalho, mas você estaria disposto a dar a Deus aquilo que você faz? Você estaria disposto a abrir mão, da sua carreira para seguir um plano novo que Ele tem para a sua vida? Todas essas coisas são muitas vezes Deus provando o nosso coração, para ver se realmente existe dentro de nós essa vontade de se entregar, essa vontade de se render a Ele. A segunda coisa que eu quero hoje compartilhar e que Deus manda falar para você é viva em harmonia. No Salmo 133:1, a Bíblia diz, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Entenda, Deus quer que nós tenhamos harmonia dentro da nossa casa, dentro das nossas relações interpessoais. Deus quer que nós tenhamos harmonia na nossa vida. Tem gente que não se dá, tem muito homem que não se dá com a família da sua esposa e tem muita esposa que não se dá com a família do seu marido e vice-versa. Tem pessoas que dentro da empresa que trabalham não se dão com ninguém. É uma desarmonia, é uma confusão, pessoas que estão sempre brigando. E você pode ter certeza, aonde não há harmonia, não há prosperidade. Dentro de uma casa, se não houver a harmonia do homem, da mulher, dos filhos, aquela casa não vai ser uma casa próspera. Aquela casa vai ser uma casa, de tristeza, uma casa de infelicidade. Eles não vão encontrar a tranquilidade que Deus tem para a vida deles. E eu tenho uma pergunta para você. Como é que é o teu lar aí? Como é que é a tua casa? Seja sincero, tá? Só você e Deus aí, e eu estou ministrando aqui. Sua casa é um lugar de harmonia? Você pode dizer que na sua casa tem paz? Você pode dizer que vocês se dão bem dentro de casa? Existe essa harmonia dentro da sua família? Ou vocês estão sempre em pé de guerra, gritando uns com os outros, brigando, se ofendendo, se desrespeitando?
se machucando uns aos outros. É essa a realidade de muitos lares. A chave é ter harmonia. E isso não significa estar junto muitas vezes com todo mundo. Porque as pessoas pensam que harmonia é andar junto com todo mundo. Não. Harmonia é eu respeitar você, você me respeitar e nós mantermos um clima de civilidade, de educação, de respeito e, no caso da família que mora com você, a sua primeira família, que é a sua esposa, seus filhos ou o seu marido, o amor também estar nessa harmonia. Se não perdoamos nossos devedores, Deus não nos perdoa. Além disso, se estamos cheios de raiva e não nos reconciliamos, damos espaço para o diabo dentro da nossa casa, na nossa vida. E tenha certeza, dar espaço para o diabo não é pouca coisa. Dar espaço para o diabo não é pouca coisa. Por isso que você precisa cuidar dos seus relacionamentos. Dentro da sua casa tem que ter harmonia, tem que ter tranquilidade. A humildade é uma das chaves para viver em harmonia. Porque a pessoa que é humilde, ela vai procurar, sabe, em determinados momentos, o calor da conversa, ela vai entregar aquilo para Deus ou ela vai esperar um outro momento para falar. Mas a pessoa que é orgulhosa, ela quer vencer sempre. A pessoa que é orgulhosa, ela não aceita, sabe, o desrespeito, ela não aceita nada contrário, e daí você sabe, aí fecha o tempo, e daí são brigas e decepções e confusões, e as pessoas não se entendem, e isso tem acontecido em muito lugar. O humilde conhece o seu lugar e os seus limites, aceita viver sob a autoridade, e uma vez que foi colocado num lugar designado por Deus, ele recebe o óleo da unção sobre a cabeça. Tem muita mulher tentando ser o chefe da casa. E tem muito homem que quer, sabe, se meter em tudo e não respeita a sua mulher. A Bíblia fala no Salmo 133 que nós lemos, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Existe uma autoridade numa casa, existe uma autoridade numa empresa, existe uma autoridade numa escola, numa faculdade. E quando existe alinhamento, sabe, de eu não me interpor contra as minhas autoridades, isso não significa, sabe, isso não significa que eu estarei sendo pisado pelas pessoas, mas eu estou falando de um acordo, eu estou falando de uma harmonia. E volto a dizer, harmonia não significa andar junto, mas significa, sabe, fazer de tudo para fazer aquela relação dar certo. E a terceira coisa que Deus nos pede hoje é que nós devemos ser tardios em nos irar. Em Provérbios 29:11, a Bíblia diz que o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio a acalma. A Bíblia condena a pessoa irada. Em Tiago capítulo 1, verso 19 e 20 diz: portanto, meus amados irmãos, todos sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira faz você dizer e fazer coisas que você não deveria. Quantas vezes explodimos? E quando explodimos, quem está na nossa frente é o alvo. E você sabe, quando você está fora de si, você acaba machucando as pessoas, você é muitas vezes descuidado, você não mede a palavra e não mede as consequências dos seus atos, e hoje as pessoas estão descontroladas, em grande parte, elas se iram com facilidade e às vezes em nome de uma vingança, em nome de buscar o que é certo, aí você vê muitas vezes um acidente no trânsito se transformando em algo terrível. Você vê duas pessoas que se dão bem, brigando e se xingando, desfazendo uma sociedade, uma amizade de anos, porque as pessoas, elas não
estão conseguindo controlar a sua ira, a sua raiva. Uma pessoa com raiva, na hora da raiva, ela fala o que não deve e depois acaba, inclusive, se prejudicando, porque a pessoa que não sabe conter as palavras, que não sabe falar o que tem que ser falado com humildade, com um tom de mansidão, acaba depois se comprometendo diante das pessoas que estão ao seu redor. Então, mantenha a calma, sabe? Todos nós, até mesmo muitas vezes conversando com alguém da nossa família, acabamos nos irritando, acabamos perdendo as estribeiras, e quando isso acontece, você sabe o que acontece depois. O que acontece é uma pessoa magoada para lá, outra magoada para cá, e a tensão no ar, o lugar que deveria ser um lugar de paz se transforma numa zona de guerra. É por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para que possamos ouvir mais e falar menos. Em Provérbios 22, verso 24 e 25 diz: não se associe com um homem irascível, nem se associe com um homem colérico, para que não aprenda os seus caminhos e se deixe levar por uma armadilha. Deus te chama para quebrar esse pecado hoje. A raiva não deve dominar você. Você deve controlá-la por meio da obra do Espírito Santo, antes que ela leve a outros pecados, porque a raiva também impede você de ouvir a Deus. Eu vou repetir: a raiva também impede você de ouvir a Deus. Então hoje se Deus está falando com você, está na hora de você abrir o seu coração para essa palavra e não deixar mais o inimigo semear no teu coração, sabe, tanta raiva, tanto ódio, tanto descontrole. É o tipo de coisa que nós temos que pedir perdão a Deus. Dizer: Deus, me perdoa, porque eu não tenho medido as minhas ações, eu não tenho medido as minhas palavras, eu tenho me passado, e digo mais: quanto mais poder você tiver, quanto mais dinheiro você tiver, quanto mais influência você tiver, quanto mais você subir na vida, mais o orgulho vai tentar fazer com que você seja a pessoa dona da razão. E a pessoa dona da razão, ela briga com quem ela tiver que brigar para mostrar que ela está certa. Só que nessa de mostrar para todo mundo que está certa, ela passa por cima. Ela passa por cima de princípios. Ela passa por cima do que é certo. E ela acaba se tornando uma pessoa que ela não é. Uma pessoa descontrolada. E eu digo mais, às vezes você é uma pessoa de firme posição. Às vezes você tem uma personalidade forte e isso é muito bom. Só que se você unir essa personalidade forte com o espírito de ira, você pode se transformar num monstro. Então a personalidade forte é bom para liderar. A personalidade forte é bom para muita coisa. Mas se ela estiver aliada com a ira, ela te derruba, ela te destrói e ela acaba com teus relacionamentos. Eu vou dizer uma coisa para você: às vezes pessoas permanecem na vida de alguém que é irado apenas porque precisa e está aguentando por um tempo. Mas na primeira porta, escute muito bem isso, na primeira porta que se abrir, essa pessoa vai sair da sua vida. E às vezes é um bom funcionário, às vezes é uma pessoa de dentro da tua casa. Eu já ouvi muitas pessoas assim, dentro de casa, sabe, que suportam uma coisa porque elas não veem uma maneira de sair daquela situação. Mas uma hora ela sai. É por isso que nós precisamos nos render a Deus e pedir para o Espírito Santo: faça a obra na minha vida. A Bíblia diz que Moisés era um homem irado, mas a partir do momento que Deus tocou na vida dele, teve um encontro com Deus, ele foi transformado no homem mais manso da terra. E nós precisamos disso. Nós precisamos do agir de Deus na nossa vida para nos transformar em pessoas melhores. Eu deixo essa palavra no teu coração hoje. Espero que essa palavra ela tenha tocado no teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91.
Antes disso, eu quero dar um testemunho da Sônia que eu recebi. E enquanto eu dou o testemunho dela, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, deixa aí o teu like. E se você puder compartilhar com outras pessoas, com 8 pessoas ou mais, faça isso agora. Olha o testemunho, que bonito esse. Quero agradecer a Deus e a você. Um dia estava assistindo a oração das 6, quando você profetizou sobre um processo e disse que viu o número 54. Eu tomei posse, pois esse era justamente o número inicial da chave do meu processo. Poucos dias depois, Deus me abençoou e o juiz deu sentença favorável para mim, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando sua vida e seu ministério em todas as áreas. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, viu? Eu fico feliz pela tua vitória. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje eu estou indo para Belo Horizonte. Eu e a minha esposa ministramos amanhã em Belo Horizonte. Nós vamos ministrar pela manhã, só que vamos ir hoje já, porque temos uma reunião lá em Belo Horizonte. E estarei ministrando amanhã na igreja Action Church, num seminário de intercessão. Tá? Então amanhã estarei em Belo Horizonte, na igreja Action Church, eu e minha esposa, na manhã. Depois da manhã, na parte da tarde, eu já retorno para São Paulo. E domingo eu estarei às 9 da manhã, no domingo da profecia, certo? Estarei às 9 da manhã. E depois a minha esposa estará às 18h30 no culto da noite. Vai ser uma grande bênção aqui em São Paulo, Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Tá bom? E você ainda que não adquiriu nossos devocionais, olha só, Café com Jesus, esse aqui é o lançamento, né? E esse aqui é o Café com Jesus, volume 1. Você pode adquirir lá no nosso site, www.vinicius7.com.br. Devocionais que vão tocar a tua vida, direções que vão te ajudar a vencer. Você pode adquirir lá no nosso site, tenho certeza que vai ser uma grande... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor me deu uma visão de uma mulher que tem uma importante reunião hoje. Deus vai estar contigo nessa reunião. O Senhor também me mostrou uma pessoa que Ele está curando do ouvido direito, que está aqui nessa oração. E a outra coisa que Deus me mostrou é uma pessoa de sobrenome Furtado, que o Senhor está te visitando nessa hora. E o Senhor está tirando coisas do teu caminho, que eram pedra de tropeço. Por isso tem movimentações que estão sendo anunciadas à tua vida agora. Em nome de Jesus. Deus está te livrando de coisas que eram pedra de tropeço na tua vida. Amém? Vamos orar? Você já compartilhou essa oração aqui? Se não compartilhou, depois compartilha. Se não deixou a tua curtida aqui, eu peço a gentileza de deixar. E vamos orar agora. Eu vou estar ao vivo hoje às 9 da manhã e depois às 18 horas. Amém? Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração junto conosco neste momento. E eu te peço, doce Espírito Santo, nos conduza em todas as coisas. Eu profetizo 1000 vezes mais, de acordo com Deuteronômio 1:11, sobre a vida dessa pessoa, sobre sua empresa e sobre seu caminho. É essa palavra profética que estamos liberando, 1000 vezes mais. Haverá uma grande movimentação do céu em favor dessa vida, no nome de Jesus, a esse que está crendo,
a essa que está orando. Toque-os com o teu poder, Pai. Toque-os com a tua graça e com o teu favor. Espírito Santo, nos encha de graça no dia de hoje, para que possamos romper, para que possamos avançar, para que possamos conquistar coisas grandes e altas, para a glória e honra do teu nome. Nos coloca diante das pessoas certas. Abençoe meus programas de televisão, Pai, para que eles cumpram o seu propósito no tempo que o Senhor quer. Eu peço também em nome de Jesus que o Senhor envie provisão financeira para essa pessoa que está me ouvindo agora. Essa pessoa, Pai, que tem pedido ao Senhor portas abertas, bons negócios, que o Senhor visite ela com provisão, com recursos inesperados, dinheiro que está bloqueado, coisas que estão travadas, negócios que estão travados. Senhor, traga uma liberação sobrenatural agora, em o nome de Jesus Cristo. E eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Jesus Cristo é da saúde, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Eu também repreendo todo medo que tem impedido pessoas de viverem o sobrenatural, de crerem na palavra profética que receberam. Senhor, que o medo renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo agora. Toque-os com o teu poder, Senhor, e toque-os com o teu favor. É o que nós te pedimos, doce e amado Espírito Santo. Amém e amém. Que teu dia seja um dia de paz, de prosperidade, e que o Senhor toque em toda a tua casa. Que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.